Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi num dia em que teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem ele, nem aqueles que o acompanhavam eram permitidos comer esses pães reservados, só aos sacerdotes. Não leste na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz a plenitude do amor. O próprio Verbo que se fez carne habitou no meio de nós. Diante de Davi, dessa descendência da profecia do povo escolhido de Deus, ali estava Davi, aonde que ele dá o alimento também. E o Senhor Jesus usa deste mover para dizer que diante do agir, diante da religião, nós temos que entender que diante de algumas obrigações, o amor está acima de tudo. E então, esse agir está para que nós entendamos aqui no direcionamento da palavra, diante do diário bíblico, diante do livro de estudo, a misericórdia é mais importante que as regulamentações do templo. Por exemplo, eu vou colocar as regras, as normas, mas diante de uma situação adversa ali que eu tenho que ajudar alguém, que o ser humano está passando por uma dificuldade, eu tenho que, se eu for colocar diante de regras e normas e leis, eu devo agir com amor. A plenitude do amor é o cuidado com aquele irmão, é o modo de agir, o modo de falar, o modo de você colocar ali diante daquele irmão a situação dele, você resgatá-lo, aquela ovelhinha perdida que o Jesus nos apresenta a parábola que ele larga ali as 99 ali e vai atrás daquela uma ovelhinha perdida. Aquele cuidado, aquele amor, sabe, irmãos, diante da lei, não transgredindo a lei, mas dando a plenitude, ensinando o verdadeiro sentido da religião, o verdadeiro sentido do mover de Deus dentro da nossa fé. Por isso a importância de nós caminharmos junto com o catecismo, junto com a verdade, junto com a Igreja de Cristo, para que nós saibamos defender o nosso agir diante da fé, que nos é deixado através da tradição, através da Igreja, diante dos ensinamentos. As regulamentações do templo por si só já têm prioridade sobre a guarda do sábado. Portanto, a misericórdia é mais importante que a guarda do sábado. A misericórdia que ali o Senhor nos apresenta é uma ação do amor. Eles estavam com fome, Ele deu de comer, mas ali não podia, naquele momento era proibido, como é, para muitos judeus, desligar uma lâmpada no dia do sábado. Os pequenos gestos que eles condenam, que eles não fazem. Então, e nesses pequenos gestos, irmão, eu trouxe para a nossa vida o nosso lecto divino hoje. Aqui nos ensinamentos do nosso diário bíblico diz assim:
Aqueles que passam horas estudando as Escrituras negligenciavam as pequenas e simples alegrias da vida, como comer coisas boas mesmo no sábado. Devemos distinguir entre tiques religiosos e gestos religiosos. Jesus lutou contra a existência desses tiques, que não eram religiosos, porque eram vividos sem amor. Então, a convivência do amor na nossa vida. Vou dar um exemplo no agir, né? Temos normas na nossa casa, na nossa família. Às vezes o pai de família tem uma norma, não, que eu que mando aqui. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, de um tique, né? Querendo ser corretamente, eu sou correto, eu dou um exemplo de correto, faz o que eu digo, não faço o que eu faço, sabe aquelas palavras? Mas diante do seu agir, você não está colocando o amor à frente. O amor à frente diante do seu filho, o amor à frente diante da sua esposa, né? Ou esposo, ou o teu pai. Por exemplo, eu coloco o dinheiro acima de tudo. Brigas, discórdia. E eu não coloco o amor à frente. Não, se é para ter isso, não vamos ter discórdia. Nós temos que dar a preferência à nossa unidade, nosso companheirismo. Então, irmão, é você, nos pequenos gestos que fazemos, demonstramos a plenitude diante da lei, diante do agir, diante das regras, diante das normas. O que adianta nós termos normas dentro de uma casa, temos regras, e nós não vivermos o amor? Nos pequenos gestos. Eu até usei um exemplo no irmão, não tinha nem pensado nisso, me veio agora, assim, do nada, assim, né? Agora, mas é o Espírito Santo. Uma vez eu estava assim, nós estávamos conversando, até acho que minha esposa não estava em casa, e um irmão meu muito querido, sempre ele está acompanhando nós aí juntos, e ele me ensinou a fazer um pequeno gesto. Ele, na humildade dele, no jeito dele de falar, de agir, ele falou assim: querido irmão, a tua filha pediu, ela tinha pedido um docinho, eram umas 10h30 da noite. Ele falou assim: sabe, esses pequenos gestos ficam guardados para sempre no coração. Vai lá e busca, é rapidinho, encontra algum lugar. Ela não vai esquecer esse teu gesto de amor. Valorize, Avelino Júnior, esse gesto na tua casa. Não que você vai ser uma mão aberta, não. Mas aquele gesto que você fez para ela, que estava passando um momento mais difícil da vida dela, fazeria muita diferença. Então, querido irmão, não negligenciar os pequenos e simples gestos e as alegrias da vida. Valorize a convivência com os seus. Valorize aquele pequeno gesto de amor que traz a plenitude, não no exagero, não fazendo mimos, né? Mas no momento que mais precisa. No momento que você mais precisa, no momento que você está ali unido a este amor, com Jesus dentro da sua casa, sua família. Olhe os pequenos gestos. Talvez, irmão, a gente fala, mas um pequeno gesto, vamos tomar um tereré, né, que a gente toma aqui. Vamos sentar um pouquinho em você, dar um abraço, dizer eu te amo. Às vezes é difícil a gente dizer eu te amo. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Mas são pequenos gestos que não negligencia a plenitude de Deus na nossa vida. Ele nos ensina a viver essa graça. Pequenos gestos também, irmão, diante do pecado, diante da traição, diante de tantas coisas, falar a verdade, renunciar, abrir o coração, são pequenos gestos que nós não negligenciamos o amor. É quando você se arrepende e você fala a verdade. Dizer a verdade diante de um pecado, cura o coração. Tem pessoas que andam com o coração ferido, machucado, porque espera ouvir de você, talvez, irmão, um perdão sincero. Você, irmão, um perdão sincero, abrir teu coração. São pequenos gestos que negligenciamos. Simples, que traz alegria na vida. Que dá vida àquele coração morto, aquele coração desamparado. Coloca a mão no teu coração, irmão. Deus me mostrou hoje um pequeno gesto que eu tenho que fazer. E eu pedi para Ele, antes da palavra. E Ele me mostrou. A hora que eu li a palavra, eu falei, não acredito nisso. Não precisou nem eu terminar de ler. Quando eu vi essas palavras explicadas, não negligencie os pequenos gestos que traz alegria ao coração.
Alegria é vida, é a presença de Deus. Valorizar o nosso amor entre irmãos, valorizar o nosso amor entre o nosso trabalho, valorizar o nosso amor onde a gente está. É a presença de Deus, é a busca da santidade, é a vivência com Deus. Diante das leis de Deus, os mandamentos dele, a plenitude. Diante dos mandamentos de Deus, diante das regras e normas da vida, a plenitude. Coloque o amor de Deus acima de tudo e você vai viver a graça na sua vida. Não valorize mais o ter, o dinheiro dentro da sua casa. Não valorize mais, meu irmão, o teu trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cadê Deus? Valorize o teu Senhor. Não negligencie os pequenos gestos para Deus também. O valor na Santa Eucaristia, o valor na confissão. Pequenos gestos para Deus que Ele olha e vê um coração que se entrega totalmente, como na primeira leitura. Onde que maravilha, irmãos. Ezequias, esse rei, ele recebe uma notícia que ele teria pouco tempo de vida pelo pecado, pela convivência que estava vivendo na sua família. Mas naquele momento ele abre o coração, ele clama a Deus, ele pede a misericórdia e ele demonstra o querer dele. E Deus prolonga mais a vida dele. São pequenos gestos também para Deus, irmão. Que Deus vê o teu coração, vê o teu agir, vê o teu falar. E esses pequenos gestos Deus conhece. Um coração que se abre para Ele, um coração que está ali inteiramente para Ele. Coloque assim, fala: Senhor, nesse dia, nesta manhã, diante do proceder da Tua Palavra, diante desse mover nesse lecto divino, dai-me a graça, Senhor, desses pequenos gestos. Querido irmão, pede para Deus, me dê a graça, Senhor, da convivência, da plenitude diante da lei, diante de normas, diante de regras, trazer para a minha vida o verdadeiro sentido de Deus na minha vida, a convivência com amor. Senhor, me coloca aquela pessoa que você precisa de dar uma atenção necessária, que ela não precisa ficar pedindo toda hora. Tem pessoas que estão ali, irmão, clamando, e aí você não vê que aquela pessoa só quer 10 minutinhos do teu tempo. Dê um passo na convivência. Não negligencie esses minutinhos que vai valer muito para essa pessoa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. E peça hoje durante o dia: Senhor, dai-me a graça de conviver com os pequenos gestos, com a alegria da vida, no dia a dia, com o Senhor à frente. Que Deus abençoe.